Hoje eu vou falar sobre a Adolf Hitler, sobre a Alemanha nazista em si. Você não se assusta. Não vai mandar eu pra câmera de gás, não, né? Não vou te mandar para o campo de concentração. Não ainda. Hitler na Primeira Guerra Mundial. Hitler, ele odiava... Ele era alemão. Não, ele era austríaco. Muitos falavam que ele era alemão, mas só que não era. Ele nasceu em Viena. Os pais deles tinham uma economia mediana. Eles conseguiam viver, só que eles ainda não tinham aquela vida sustentável. O Hitler também foi o único filho entre os dois filhos deles que nasceram. Ele foi o único. Ele queria, depois que o pai dele morreu, ele queria que ele fosse o mesmo emprego que o pai dele tinha. Só que o Hitler não queria, ele queria ser artista. Acho que muitos falam disso, que ele meio que reprovou 2 vezes em artes. Ele tentou 2 vezes e foi reprovado. Então, ele tentou ir para a Alemanha, em Munique. Hitler continuou levando a mesma rotina desocupado que tinha em Viena. E daí, quando chegou com a guerra, Hitler carregado de sentimentos patrióticos, ele queria se alistar para o exército alemão. Só que eles não aceitavam. Só que tanto ele pedir, ele só foi meio que ele foi usado como mensageiro. Ele queria o mensageiro mensageiro do 2º Batalhão de Reserva, 2º Regimento de Infantaria e depois foi transferido ao 16 Regimento de Reserva da Infantaria de Baviera. Nascimento do nazismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha meio que ficou pobre, por causa que ela teve que pagar muito dinheiro depois do rendimento. Com a intenção da guerra, depois da rendição, a situação piorou e afundou a crise econômica do país, ficando à beira de uma revolução popular. As teorias conspiratórias e ações dos grupos de extrema-direita dizimaram a violência do território. Seus discursos atacavam consideravelmente os judeus. Eles meio que acusavam eles de traição e os comunistas também, de atacarem a Alemanha na hora, sabotaram eles. Em 1919, Hitler ingressou ao Partido dos Trabalhadores Alemães. Em poucos anos, tornou-se uma pessoa importante dentro dele, mas também entre os radicais de extrema-direita. O sucesso de Hitler é explicado por Ian Kershaw, pelo fato de que ele era ótimo propagandista e sua capacidade retórica destacava. Falava bem. Ele era o partido que Hitler fazia era parte da extrema-direita alemã, possuía discursos nacionalistas, antissemitista e arte machista, não é machista. Em fevereiro de 1920, o partido mudou seu nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O partido de Hitler ainda pegava os tons vermelhos pela cidade, pastores. E o intuito de ações era atrair a atenção dos trabalhadores do país. Hitler como líder do nazismo. Mesmo antes de ser preso, Mesmo antes de Hitler ser preso, havia convencido a ideia do seu papel como líder do nazismo, até isso quando o golpe de Baviera. Meio que ele queria fazer golpe lá em Baviera. Depois dele saiu da prisão, assumiu a liderança do nazismo e tomou a frente dos seus movimentos nacionalistas de extrema-direita na Alemanha. Ian Kershaw falava que o primeiro recurso de Hitler, após sair da cadeia, contou com uma presença de 13 mil pessoas, com mais de 2 mil que foram proibidos de comparecer, porque ele era bom ele meio que sabia falar sobre convencer o povo. Nesse caso, ele ia ter praticamente 5 mil pessoas apoiando ele sobre o nazismo. A partir daí, Hitler procurou ampliar a popularidade do nazismo na Alemanha. Para isso, começou a desenvolver ações para divulgar ideias nazistas. Entre diversos grupos da sociedade, tais como médicos, juristas, professores, mulheres e trabalhadores, que era o principal, e claro, Hitler conseguia então amplificar o alcance de seu discurso nacionalista, antissemitista e radical.
Hitler no poder. Algumas suas primeiras ações foram acabar com a Constituição de Weimar, que era a República da Alemanha atual, naquela época, a que estava pobre, e impor a perseguição social, democratas e comunistas para isso. Perseguir eles, mesma coisa que os judeus, que depois eu vou falar. Para isso, Hitler contou com a sorte de em fevereiro de 1933, os nazistas tiveram a desculpa perfeita para iniciar sua guinada autorática, um incêndio de Reichstag. Na noite de 27 de fevereiro de 1933, o anarcossindicalista, não sei falar isso, holandês, chamado Marinus van der Lubbe, invadiu o Reichstag e incendiou o prédio, meio que como um atentado terrorista contra as ideias de Hitler. As autoridades policiais alemãs e os nazistas sabiam que os holandeses tinham agido com a própria, acabaram aproveitando da situação e passaram a propagandar que as ações fazia parte de um grande campo comunista, que estavam acusando os comunistas de terem isso, e os judeus também. Isso acabou sendo utilizado justificativos para nazistas radicalizarem. No dia seguinte foi aprovado o Documento para a Proteção do Povo do Estado, um decreto que acabou todas as liberdades individuais garantidas pela Constituição de Weimar, que garantiu o direito ao governo de intervir na Federação da Alemanha Estados para restaurar a ordem. Agora eu vou falar sobre a perseguição dos judeus. Uma vez estabelecido o poder de Hitler, fez com seus discursos contra os judeus fossem praticados após anos de retórica permeada de ódio contra esse grupo. Não foi difícil que eles perseguissem. Entre 1933 e 1939, os judeus foram inicialmente excluídos do serviço público alemão. Eles são proibidos de tudo, não podia pegar emprego, não podia ter casa, nada. Era um povo sem rumo. E a violência contra eles começou a aumentar com milícias, sobretudo as tropas assalto, atacando famílias judaias, meio que eles exterminavam qualquer judeu que estava passando na rua. Hitler autorizou a construção de leis que impunham juridicamente a segregação dos judeus na Alemanha. Os nazistas também estimularam conceitos que definiam a cidadania alemã. Assim decidiu que não tinham direito de receber a cidadania dos judeus. Os judeus naturalmente foram excluídos. A exclusão ele é um piloto alemão, figurante na aviação. O Hobsbawm, ele foi um dos pilotos mais de confiança do Hitler. Ele nasceu em 19 de junho de 1997, em Rampel, na Alemanha. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Rampel desenvolveu uma relação com o ditador e foi responsável pela segurança aérea de Hitler. Isso inclui uma série de voos importantes e transferências de conflito, quando o conflito é para o avião para salvar o Hitler. No final da Segunda Guerra Mundial, Bauer foi capturado pelas forças aliadas. Sua proximidade com Adolf Hitler fez ele ser o centro das atenções. E colocaram com o papel pessoal de Führer durante o processo de desmantelamento do regime nazista. Bauer foi julgado em 1947 e foi condenado à prisão. Cumpriu a parte da sua pena antes de ser liberado em 1995 e faleceu em 7 de setembro de 1993. Bauer e sua esposa se casaram, a esposa chamada Maria, e essa aqui é filha de Bauer com outra mulher, chamada Elisete, que sua filha de 12 anos aqui nessa foto é índia. Ela estava usando uma roupa de Kriegsdienstmädchen, que é a organização de moças nazistas. Bauer convidou Hitler para uma cerimônia particular de seu casamento. Como essa é um soldado